Bem-vindos a todos, especialmente aos que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Aos irmãos que estão acompanhando também na internet, sejam bem-vindos. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje, uma palavra bem pastoral. Provavelmente na semana que vem a gente vai entrar em uma série de mensagens, mas hoje vai ser uma palavra pastoral, que Deus colocou há um tempo já no meu coração. Então, se você tem uma Bíblia aí, pode abri-la em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler aí uma parte do Sermão do Monte. E isso que nós vamos falar hoje é algo bem comum para nós. Eu só quero fazer um teste aqui, rapidamente. Quero te perguntar, eu gostaria que você levantasse a mão, se você alguma vez na sua vida já ficou ansioso. Se você alguma vez na sua vida já ficou ansioso, levante a sua mão só para fazer um teste. Tem gente que está levantando da cadeira, né? Bom, teste feito. Então significa que a mensagem que eu vou trazer hoje, ela serve para você. Amém? A mensagem que eu quero trazer hoje está a partir do versículo 25 de Mateus capítulo 6. Eu quero aí dar 8 razões para você não andar ansioso. 8 razões para você não ficar ansioso. Vamos ler aqui, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu problema. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de Ti, nós estamos diante do Teu trono, nós queremos apresentar agora o compartilhar da Tua palavra, o ouvir da Tua palavra, Senhor, sobre esse assunto que nos pega tanto, Senhor. Nós queremos que o Senhor, nessa manhã, fale aos nossos corações, que o Senhor transforme os nossos corações, que você nos ensine esse estilo de vida, de não vivermos, de não andarmos ansiosos, Senhor. Que nós te pedimos, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, pedindo que o Teu Espírito Santo possa tocar a vida de cada um deles, Senhor. Enquanto eu falo, enquanto a Tua palavra é pregada, Senhor, que o Senhor possa tocar e transformar corações aqui para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom, 8 razões para não andar ansioso. Então, esse trecho aqui que nós lemos, ele está dentro do grande sermão de Jesus, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. E o Sermão do Monte é muito interessante porque é uma descrição que Jesus está fazendo do que é ser um discípulo de Jesus. Muitas vezes a gente pode olhar para o Sermão do Monte como uma lista de regras ou mandamentos que nós precisamos cumprir. E o Sermão do Monte é algo que vai muito além simplesmente de uma lista de regras ou mandamentos que nós tentamos cumprir simplesmente.
Quando Jesus ele dá o Sermão do Monte, ele começa falando sobre as bem-aventuranças do reino de Deus. Basicamente o que ele está fazendo durante todo o sermão, ele está descrevendo como é que se parece alguém que foi inserido no reino de Deus. O que Jesus está fazendo no Sermão do Monte não é simplesmente dando uma lista de regras daquilo que você deve fazer. Ele está pegando um discípulo dele, ele está descrevendo como é um discípulo dele. Então o Sermão do Monte é algo que nós devemos olhar e balizar a nossa vida, porque um discípulo de Jesus, ele deve andar conforme essa descrição aqui do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte ele deve servir como um espelho. Será que eu estou sendo um discípulo fiel de Jesus? Então eu olho para o Sermão do Monte. Se eu estiver vivendo de acordo com o que está escrito no Sermão do Monte, significa que eu sou um discípulo fiel de Jesus. O Sermão do Monte, então, é uma descrição do que é ser um discípulo de Jesus. E no no capítulo 6, o Senhor, então, ele insere este assunto sobre ansiedade. E, como eu perguntei aqui no início, todos nós, em algum nível, sofremos com ansiedade. O que eu vou falar aqui eu não estou falando sobre uma ansiedade crônica, sobre uma patologia, não estou falando sobre a doença ansiedade, tá? Este mal que tem afetado muitas pessoas. Mas a ansiedade que eu quero falar aqui é a perda de uma segurança confiante em Deus, devido a sentimentos de inquietação ou o pressentimento de que algo ruim vai acontecer com você. Então você fica inquieto, você perde uma segurança e uma confiança em Deus acerca do seu futuro. E constantemente você está pensando que alguma coisa ruim vai acontecer no seu futuro. É esse tipo de ansiedade. Ansiedade com a nossa vida, ansiedade com as coisas que vão acontecer ainda no futuro. É sobre essa ansiedade que Jesus está falando e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Por quê? Eu tenho a impressão de que nós, como cristãos, normalizamos essa ansiedade. E nós não vemos essa ansiedade como algo ruim. É algo tão comum na nossa vida, está tão presente diariamente, que você pode pensar assim, mas é impossível não ficar ansioso. E esse é um pensamento que já está muito solidificado na nossa mente, de que é impossível não ficar ansioso. Pelo menos um nívelzinho de ansiedade você precisa ter, um pouquinho de preocupação você precisa ter, e nós acabamos normalizando esse sentimento, normalizando o fato de vivermos ansiosos quanto ao dia de amanhã, normalizar o fato de que nós sempre estamos preocupados, até o ponto de que a pessoa que não aparenta preocupação, a pessoa que não aparenta um tipo de ansiedade, ela é vista de que forma? Uma desleixada, essa pessoa. Ela é uma pessoa irresponsável. Como assim? Você precisa se preocupar. Não se preocupar hoje, no século 21, se tornou algo ruim, né? A pessoa sempre precisa estar ocupada com alguma coisa, ela sempre precisa estar atarefada. Se você perguntar para a pessoa, o que você está fazendo? Você está fazendo nada? Como assim está fazendo nada? Não existe isso. Fazer nada, não. Você precisa estar ocupado com alguma coisa, e se não bastasse estar ocupado, você precisa pegar as ocupações de amanhã e trazê-las para o seu momento presente. Você precisa ficar pré-ocupado. Ocupado em antecipação. Você não consegue dormir pensando em tudo que você precisa fazer amanhã, em todas as contas que você precisa pagar, em todos os problemas que você precisa resolver, na sua família, no seu emprego, em todas as áreas da sua vida. As pessoas perdem o sono pensando sobre o amanhã, e o grande problema é que nós normatizamos isso. Essa é a norma, é a forma de viver, é viver ansioso. Mas o estilo de vida que o Senhor está nos chamando para vivermos é um estilo de vida sem ansiedades. Posso ouvir um amém? Um estilo de vida sem preocupações, um estilo de vida sem estresse. Gente,
parece até utópico eu falar essas coisas, né? Parece algo tão distante da nossa realidade, mas é o convite que o Senhor tem para nós como seus discípulos, viver uma vida sem ansiedade, viver uma vida, e isso que eu falei no culto, no momento da adoração, a sacralidade do momento presente, é conseguir viver o hoje, debaixo da presença do Espírito Santo. Você percebe que a gente não consegue aproveitar o dia de hoje, porque nós sempre estamos pensando no dia de amanhã. Aí quando o dia de amanhã chega, o que acontece? A gente também não consegue aproveitar o dia de amanhã, que nós tanto pensamos no dia anterior, porque nós já estamos pensando no dia de amanhã. Então você vem para o culto, o momento de adoração começa, mas você já começa a pensar, esqueci de tirar a comida do congelador. Você pensa, onde será que eu vou almoçar hoje? Ou, nossa, amanhã é segunda-feira, tem aquele tanto de relatório que eu não entreguei ainda, como que eu vou fazer? O que acontece? Você não consegue viver hoje, aproveitar o momento presente, aproveitar aquilo que o Senhor está fazendo naquela hora. Quais são as dádivas e as bênçãos que Deus está depositando para você hoje, agora, nesse momento? Porque nós vivemos em constante ansiedade, nós vivemos em constante preocupação. Às vezes eu até acho estranho e errado. Por que eu não estou resolvendo nada? Por que eu não estou pensando em nenhum problema? Por que eu não estou ansioso com alguma coisa que eu preciso fazer? Quando, na realidade, o estilo de vida que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, está nos chamando para vivermos como seus discípulos, é um estilo de vida sem ansiedade e sem preocupação. Este é o normal para um discípulo de Jesus. Viver sem preocupação, viver sem ansiedade. Tudo bem? Então a primeira razão, olha só, Jesus começa dizendo, não fiqueis ansiosos, e ele repete isso, não fiqueis ansiosos, não andeis preocupados, pelo menos 5 vezes nesse texto. Ou seja, Jesus está muito interessado que você não ande ansioso. Jesus está muito interessado que você não se preocupe quanto ao dia de amanhã, ele repete várias vezes isso. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Então aqui nós temos a primeira razão pela qual não devemos andar ansiosos. Jesus ele faz uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que não necessariamente precisa de uma resposta. Ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Se nós fôssemos transformar essa pergunta em uma afirmação, o que Jesus estaria dizendo é, a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que o vestuário. Então esta é a primeira razão pela qual nós não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que o vestuário. O que isso significa? O que Jesus está querendo dizer? Porque aparentemente parece muito contraditório isso que Jesus está dizendo, né? A pergunta retórica de Jesus, a vida não é mais do que a comida? A gente para e pensa, né? É? A vida é mais do que a comida? Porque se você pensar, o que acontece se você parar de comer, gente? Se você não comer mais? Nunca mais. Você morre. Então parece contraditório isso que Jesus está dizendo. A vida é mais do que o alimento, porque na nossa cabeça a gente pensa, na verdade não, né? Na verdade, basicamente, para eu ter vida, eu preciso constantemente me alimentar. Se eu não me alimentar, eu não tenho vida. Então, como que o Senhor está dizendo que a vida é mais do que o alimento? Ou se você pensar, o corpo é mais do que a vestimenta, e vestimenta está falando sobre a nossa proteção, a nossa segurança, que eventualmente, se você não tiver vestimenta, você também vai padecer. Então, para nós é uma contradição, porque nós associamos a vida com o alimento, com a sobrevivência. E se você parar para pensar, é justamente por causa da sobrevivência que você faz todas as coisas. Por que você levanta todos os dias e vai trabalhar?
Porque você precisa do quê? De dinheiro. É por isso que você vai trabalhar todos os dias. Você precisa de dinheiro para o quê? Basicamente, para comprar comida. E você precisa de comida para o quê? Para sobreviver, para não morrer. Então, esse é o ritmo da vida. Eu trabalho para ter dinheiro, para comprar comida, para não morrer. E como esse é o ritmo da vida, todos os dias nós estamos fazendo isso, a gente esquece que a nossa vida é mais do que comida. A gente esquece que a nossa vida é mais do que sobrevivência. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que a nossa vida não se resume a esta era. A nossa vida não se resume a tentativas diárias de se manter vivo. A nossa vida não se resume em tentativas diárias de sobreviver mais um dia aqui e fazer mais um aniversário. Falando de aniversário, queria dar parabéns aqui para minha esposa. Feliz aniversário, Lari. Jesus está dizendo o seguinte: não fique ansioso, porque aqueles que podem tirar sua comida e a sua roupa, e até mesmo causar a sua morte, não podem tirar a sua vida real e roubar o seu corpo ressurreto. Nós andamos ansiosos, pensando naquilo que vamos comer, pensando naquilo que vamos vestir, temendo o quê? Qual é o maior medo do homem? A morte. Nós fazemos tudo o que fazemos, andamos ansiosos porque tememos a morte. A gente fica com medo de não ter o dinheiro para pagar a conta de água, porque se cortar a tua água, tu não bebe água. E se você não beber água, você morre. Você fica ansioso porque não tem o dinheiro para pagar o aluguel, porque se você for despejado e morar na rua, eventualmente você também pode morrer. A nossa vida é uma constante preocupação em sobreviver. Nós esquecemos que nossa vida não se limita a esta era. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Está tudo bem você morrer. Você consegue entender isso? É a primeira razão pela qual você não deve andar ansioso quanto ao dia de amanhã. Está tudo bem se você morrer aqui nessa era. Está tudo bem se um dia você, como a gente diz, passar dessa para a melhor. A morte, irmãos, não é o fim da história para aqueles que são cristãos. Nós não devemos temer aquilo que pode tirar a nossa vida aqui nessa era, matar o nosso corpo. Olha só, em Lucas 12, versículo 4, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e depois disso nada podem fazer. E ele completa dizendo: eu vou dizer quem vocês devem temer, aquele que pode matar o corpo e lançar a alma de vocês no inferno. Esse vocês devem temer. O que é ansiedade? É o temor daqueles que podem matar o nosso corpo. Irmãos, se você deixar de comer, se alguém matar o seu corpo, ok. Você precisa fazer as pazes com a realidade de que um dia nós iremos morrer. A morte não pode ser um fator que nos assusta. Paulo fala: morrer para mim é lucro, porque a nossa vida é mais do que a comida, a nossa vida é mais do que tentativas de sobreviver. Nós temos uma vida eterna com Jesus, nós vamos receber um corpo glorificado, e por mais que o seu corpo padeça, qual é a sua esperança? Um dia eu vou ter um corpo novinho na ressurreição dos mortos, que nunca mais vai padecer, e por causa disso, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu vou vestir. Vida e corpo são mais do que a vida física, que é sustentada por comida e adornada por roupas. E quando a gente pensa sobre a sobrevivência, a morte, por que eu estou dizendo que a morte não deve nos assustar, não deve ser um problema para nós? Porque a morte foi resolvida, gente. Onde? Na cruz. Jesus morreu na cruz para nos livrar da morte eterna.
A morte não é um problema para nós. O nosso maior problema, e eu tenho vontade de tatuar isso em algum lugar, o nosso maior problema já foi resolvido. A sua separação de Deus foi resolvida na cruz do Calvário. Se esse que era o maior dos nossos problemas foi resolvido, se o maior foi resolvido, os outros também serão. Você não precisa andar ansioso. Se o Senhor te livrou da morte eterna, o que é a morte física para Ele? Está entendendo isso? Se o Senhor te livrou da morte eterna, o que é a morte física? Um dia Ele vem, faz assim, seu corpo ressuscita da terra, encontra de volta com teu espírito, você ganha um corpo novo, para sempre viver com Jesus. Você deve lembrar disso todos os dias. Você deve se alimentar também. Não é para você procurar a morte, mas a morte não pode ser algo que te assuste. A gente deve olhar diante da morte e falar: a minha vida não se resume a esta era. Esta é a primeira razão que Jesus nos traz, pela qual nós não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã. Vamos para a próxima razão, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? A segunda razão pela qual nós, discípulos de Jesus, não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã é que você tem mais valor do que as aves do céu. Para o nosso Senhor, para o nosso Deus, para o nosso Pai, você é mais valoroso, você é de mais valia, você é mais precioso, você é mais importante do que os pássaros que voam no céu. E aqui Jesus, ele está falando para você fazer de fato um exercício. Eu quero pedir para você fazer esse exercício. Durante essa semana, enquanto você estiver meditando nessa palavra, pare um pouco a sua agitação, coloque a cabeça na janela, saia na rua, observe os pássaros, observe a natureza. Existem diversas pesquisas de universidade, gente, isso é real, de que pessoas que vivem em lugares rurais têm uma vida com menos ansiedade, têm uma vida com menos preocupação, porque está constantemente em contato com a criação do Senhor. Está fazendo esse exercício de olhar para as aves do céu. E, gente, quem é que vai ficar... Vamos falar a verdade, né? Quem é que vai ficar perdendo tempo parando, olhando para o céu? Eu preciso resolver um monte de coisa. Eu não tenho tempo para ficar parado olhando árvore, olhando pássaro, olhando céu, contemplando, eu não sou monge. E você percebe que a ansiedade é normal, que quem faz isso é avoado, é louco, não tem o que fazer, porque nós nos acostumamos com esse ritmo frenético de coisa após coisa, a nossa agenda, os minutos são preenchidos com várias coisas. Então nós não temos, nós nem fazemos isso que Jesus nos diz: olha para as aves do céu. Quando nós olhamos, nós devemos nos lembrar que elas não semeiam, elas não colhem, e o Senhor cuida delas. Então aqui nós temos duas premissas nisso que Jesus está dizendo. A primeira é o seguinte: Deus está no controle do universo, que Ele cuida de todos os pássaros. Irmãos, quem aqui já viu, presenciou um pássaro morrendo de fome? Esse pássaro morreu, talvez é porque você cuidava do pássaro e você não alimentou, né? A culpa foi sua, no caso. Mas quantas vezes você já viu um pássaro que, nossa, Deus esqueceu de alimentá-lo e por isso ele morreu? Isso não existe. Isso que Jesus está dizendo, o que significa? Deus está no controle do universo. Deus está controlando todas as coisas criadas.
Ele é soberano sobre tudo. Ele sabe o dia de amanhã. Ele sabe quais são as suas necessidades. O nosso Deus controla o universo e também controla a nossa vida. E quando você olhar para os pássaros, irmão, eu não estou brincando, tá? Eu estou falando sério para você fazer esse exercício. Quando você olhar para os pássaros e ver lá eles despreocupados no fio, cantando, você precisa lembrar, Deus cuida deles, Deus cuida de mim. Deus é soberano sobre eles, Deus é soberano sobre a minha vida. E a segunda premissa disso que Jesus está dizendo é: você tem mais valor para Deus do que os pássaros. Sabe o que isso significa, pensando o contrário? Significa que quando você anda em ansiedade e preocupação, sabe o que você está dizendo para Deus sobre você mesmo? Eu não tenho valor para você. Quando você anda ansioso quanto ao dia de amanhã, preocupado quanto ao dia de amanhã, você está dizendo, os pássaros, que nem têm comunhão com você, que nem foram feitos à sua imagem e semelhança, têm mais valor do que eu. Quando você anda em ansiedade, na realidade, você está vivendo um problema de identidade, de não saber qual é o seu valor diante de Deus, de não saber o quanto você é precioso para o Senhor. Você é um filho de Deus. Se Ele cuida de pássaro, gente, o que são os pássaros? Comparados com a grandeza de ser chamado filho de Deus. É a mesma coisa de um pai deixar de dar comida para o filho e dar comida para o cachorro. Esqueci de alimentar meu filho e alimentei o cachorro. O cachorro é mais bem tratado do que o filho. A sociedade está tão maluca que isso até acontece, mas é um absurdo. É um absurdo um pai esquecer de um filho e alimentar o seu cachorro. Deus nunca vai fazer isso. Ele cuida da criação, Ele cuida dos pássaros e Ele cuida de nós. Você é importante para o Senhor. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com o seu trabalho. Deus se importa com as contas que você tem para pagar. Deus se importa com a criação dos seus filhos. Deus se importa com a salvação dos seus entes queridos. Você é precioso para o Senhor, você tem valor, você tem mais valor, muito mais valor do que os pássaros no céu. E se Deus cuida dos pássaros do céu, qual é a certeza que você pode ter? Ele vai cuidar de você. Não tenha dúvidas sobre isso. Você tem mais valor do que os pássaros e Deus alimenta os pássaros. Essa é a segunda razão pela qual nós não devemos ficar ansiosos. A terceira razão aqui no texto, versículo 27, essa é muito boa, essa razão. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? Alguém? Aí atrás? Alguém? A terceira razão pela qual nós não devemos andar ansiosos é porque a ansiedade não leva a nada. A preocupação não resolve nada. Qual de vós, por mais ansioso que você ficou sobre uma situação, conseguiu acrescentar 1 hora à sua vida? Nossa, eu fiquei muito ansioso e eu consegui então adiar o dia da minha morte. Alguém aqui, gente? Eu nunca vi ninguém dizer o seguinte: eu não sei como teria sobrevivido a isso se eu não tivesse me preocupado. Frases que eu nunca ouvi. O dinheiro com certeza estava apertado, mas a preocupação e a ansiedade realmente me ajudaram muito. Meu período escolar foi muito difícil. Eu só gostaria de ter me preocupado mais. Preocupei pouco. O diagnóstico foi assustador, mas depois que eu coloquei todos os meus amigos para se preocuparem junto comigo, tudo ficou melhor. Você já viu alguma situação se resolver assim? Nossa, ainda bem que eu fiquei ansioso com aquela situação, hein?
Se não fosse minha ansiedade, isso aqui não teria resolvido. Na realidade, a gente sempre se depara com o oposto disso, né? Depois que a situação é resolvida, depois que a gente vê que Deus cuidou daquilo, a gente para, nossa, fiquei ansioso à toa, fiquei preocupado sem motivo nenhum. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Quem de vocês, por mais ansioso que ficou sobre uma situação, conseguiu mudar o seu destino? Sabe o que isso significa, irmão? Salmo 139, todos os nossos dias estão contados. Todos os nossos dias foram escritos no livro do Senhor. Deus nos formou ainda no ventre de nossa mãe, escreveu a nossa história. Não adianta ficar preocupado, você precisa confiar na soberania de Deus sobre a sua vida. A ansiedade não vai te levar a lugar nenhum. A preocupação não vai resolver nada. Você precisa lembrar disso. Quando você começar a ficar ansioso por algo, pare e pensa. Às vezes é um problema que você precisa resolver, ok. Eu posso pensar como resolver esse problema. Mas aquilo tirar a minha paz, aquilo roubar a minha alegria, aquilo ocupar o meu pensamento 24 horas por dia, eu não conseguir dormir por causa daquilo, eu não conseguir falar sobre outra coisa, eu ficar tenso por causa daquilo, não vai resolver. O problema não será resolvido se você ficar mais ansioso. E qual que é a realidade por detrás disso? Você precisa saber que você é impotente diante de muitas situações. Essa semana, minha filha recém-nascida, prematura, primeiro dia em casa, engasgou. Misericórdia, gente. Não desejo isso para ninguém. Na hora você precisa socorrer, socorremos, levamos para o hospital, chegou no hospital, desengasgou só no hospital. Aí depois que eu voltei para casa, na hora não chorei, né? Mas depois cheguei em casa, irmão, desabei a chorar, passei a tarde chorando. Mas o que isso significa? Irmão, está ali na tua mão aquela coisinha pequenininha, você é impotente, você não consegue fazer nada. A vida está nas mãos de Deus. Por mais que você se preocupe, não vai adiantar. Nós somos impotentes diante da vida. E o que isso significa? Nós precisamos descansar na soberania do Senhor. Nós precisamos descansar que Deus está cuidando de nós, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle de nada e nunca vai perder. Ele está tranquilo no trono dele, olhando para nós, que somos mais importantes que os pássaros. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmãos. Você não tem controle sobre as situações. E quando isso bate na sua porta, é que você percebe que você não tem controle de nada. E que a sua vida precisa estar em constante rendição ao Senhor. Senhor, minha vida está em Tuas mãos, minha família está em Tuas mãos, meus filhos estão em Tuas mãos, meu trabalho está em Tuas mãos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está diante de Ti. O Senhor é Deus sobre a minha vida. O Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu confio em Ti. A ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum. A quarta razão, versículo 28. Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Aqui você pode talvez pensar que o argumento que Jesus está usando é o mesmo argumento dos pássaros, mas tem uma pequena diferença, né? Só para esclarecer algo, você leu aqui, as flores não trabalham. Entendi. Entendi. Viver uma vida sem ansiedade
sem preocupação, ser um discípulo de Jesus, significa que hoje mesmo vou ligar para o meu chefe e dizer, me demito, não vou trabalhar essa semana, é Deus quem me sustenta, Ele sustenta as flores e as flores não trabalham, portanto eu também não devo trabalhar, que Jesus vai jogar a comida ali na minha boca. Obviamente não é isso que significa, tá, gente? Deus, Ele nos sustenta, e Ele estabeleceu lá no Éden, depois da queda, um meio pelo qual Ele iria nos sustentar. E qual é o meio pelo qual o Senhor iria nos sustentar? Por meio do trabalho. Nós iríamos trabalhar, mesmo que fosse duro, como Ele disse para Adão, né? A terra vai ser difícil dar fruto, mas é essa forma que o Senhor vai nos sustentar. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus bondoso, misericordioso, que muitas vezes, quando o nosso trabalho não é suficiente para o nosso sustento, Ele provê de outras formas. Ele provê por meio dos irmãos, Ele provê de formas milagrosas, muitas vezes. Deus pode fazer isso, mas o meio comum de Deus prover o nosso sustento é por meio do trabalho, tá bom, gente? Guarda aí, não é para ligar para o seu chefe, não é para virar planta, exatamente. Trabalhe, continue trabalhando. Mas qual é o argumento de Jesus aqui? O que Jesus está dizendo é o seguinte: a grama e os lírios do campo, que Deus os veste, e nem Salomão se vestiu tão bem quanto as flores do campo, são passageiras. Porque Jesus fala, se Deus veste assim as plantas que hoje existem, amanhã passou alguém distraído, pisou nela, ela morreu, que hoje existem, amanhã são lançadas no fogo, que são passageiras, que se você esquecer de regar um dia, no outro dia, quem cuida de planta sabe, ou quem tenta cuidar de planta, sabe como a vida das plantas é passageira, é um negócio efêmero, tá? Num dia tá lindo, irmão, passa 15 dias, a planta secou, só porque você ficou 15 dias sem regar. Que coisa, né? A vida útil das plantas é rápido, mas é isso que Jesus está dizendo. Mas Deus veste elas de forma linda. Você pega uma rosa, é bonito, existe uma beleza divina ali, mas daqui uns dias acabou aquela beleza, porque a planta está morta. Aí Jesus está dizendo assim, e você que é um ser eterno, e você que não é um ser descartável, e você que vai viver para sempre, se Deus está cuidando de algo que tem um dia só de vida, e Deus se preocupa e cuida da planta que vive um dia, será mesmo que Deus não vai cuidar de você que vai viver eternamente juntamente com Ele? Com certeza Ele vai cuidar de você, com certeza Ele está olhando para você, você é um ser eterno. E aí Ele diz aqui, concluindo, homens de pequena fé. Aqui Jesus ele vai direto à raiz do problema da ansiedade. Tá? A raiz do problema de ansiedade é incredulidade. E incredulidade, irmãos, é pecado. E se você está andando em ansiedade e preocupação por causa da sua incredulidade, Deus está chamando você nessa manhã a se arrepender deste pecado. Se arrepender da sua falta de fé. Se arrepender da sua falta de confiança, porque nós normatizamos a ansiedade, nós até achamos bonitinho a ansiedade, mas no fundo, a ansiedade é fruto de incredulidade. A ansiedade é fruto de não confiar na soberania de Deus, de não confiar de que Deus é um bom Pai, e nós todos precisamos nos arrepender disso. Precisamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, eu não quero andar neste lugar de ansiedade. E quando Jesus fala aqui, homens de pequena fé, a fé aqui não é simplesmente, gente, algo que você teve lá atrás na sua conversão, eu tive fé na obra de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é que a fé é uma forma de viver, nós devemos viver pela fé.
Nós devemos andar pela fé. A fé é uma forma de olhar o mundo. A fé em Deus deveria de ser a nossa cosmovisão. Eu vou avaliar todas as coisas, eu vou lidar com todas as situações ao meu redor com quais olhos? Os olhos da fé. Quando uma situação se deparar, quando chegar a mim uma situação, ao invés da minha primeira reação ser uma ansiedade, uma preocupação, eu preciso olhar pelos olhos da fé. Deus é um bom Pai que está cuidando desta situação e eu confio nele. Eu não quero ter uma fé pequena, mas eu quero a cada dia crescer em fé. Isso significa maturidade, isso significa que você está sendo transformado à imagem de Jesus. Andar sem ansiedade, andar sem preocupação, não é sinônimo de alguém que é relaxado na vida, é sinônimo de alguém que tem fé em Deus. E esse é o nosso chamado como discípulos de Jesus, confiar no nosso Deus, amém? Próximo ponto, quinto ponto. Esse é duro. Versículo 32. Diz o seguinte: pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então a primeira razão, retomando, pela qual nós não devemos andar ansiosos: a vida é mais do que a comida, você é mais valioso que os pássaros do céu, a ansiedade não leva a nada, os lírios do campo são passageiros, você é eterno. E o quinto ponto é: a ansiedade é algo mundano. Ansiedade não é coisa de cristão. Ansiedade e preocupação não é coisa de discípulo de Jesus. Jesus está dizendo: os gentios procuram essas coisas. Aqueles que não têm fé em Deus procuram essas coisas. Irmão, e a dura realidade é que talvez nós estejamos andando como pessoas que não são discípulos de Jesus. E quando eu falo sobre arrependimento, é um fato, nós precisamos de arrependimento. Ansiedade é coisa de gentil, ansiedade é coisa de mundano, ansiedade é coisa de ímpio, ansiedade não é coisa de cristão. Cristão viver ansioso, não existe essa frase, ou não deveria de existir. A realidade da vida do cristão é que ele vive uma vida de fé, e possivelmente, talvez essa ainda não é a sua realidade hoje, mas pode ser. Deus pode tocar a sua vida, Deus pode aumentar a sua fé, Deus pode te livrar da ansiedade quanto ao dia de amanhã, se você vai casar, se não vai, se vai ter família, não vai, se vai aumentar o salário, se não vai, se vai conseguir pagar o aluguel, se não vai. Deus pode te livrar disso, de uma vida de ansiedade e preocupação. Nós somos filhos de Deus, e nós de fato precisamos encontrar este lugar de arrependimento e voltarmos em confiança para o Senhor. Este é o quinto ponto. Ansiedade é algo mundano. Versículo 6 não, sexto ponto. Próximo versículo. O 32 ainda. De fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. A sexta razão pela qual você não precisa andar ansioso é porque o seu Pai Celestial sabe de tudo aquilo que você precisa. A realidade do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e qual que é a próxima frase? Nada me faltará. E depois um cantor gospel, que eu não vou lembrar o nome dele, muito bem disse: aquilo que eu não tenho, não preciso. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se está faltando algo,
É porque eu não preciso daquilo, porque todas as minhas necessidades serão supridas pelo Senhor. Ele é um Pai celestial que sabe das nossas necessidades. Sabe o que significa Ele ser o nosso Pai? Que nós devemos ser como criança. Você acha que meu filho hoje acordou preocupado com o que ele iria tomar no café da manhã? Irmão, ele acordou, o café já estava feito para ele, estava tudo pronto. Ele não pensou no que ele iria comer ou não. Você acha que ele está preocupado com a fatura do cartão de crédito? Ele não está preocupado com nada. Ele simplesmente está sendo filho. Ele simplesmente está aproveitando os dias com os pais dele. Quando o Senhor fala que Ele é o nosso Pai Celestial, Ele está dizendo, vocês precisam agir como meus filhos. Jesus nos evangelhos, Ele diz, se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino. O que isso significa? Dependência total do Senhor. Uma criança não consegue fazer nada sozinha. Se a mãe não for lá dar de mamar para a criança, o que acontece? Ela não vai sair andando e pegar alguma coisa para comer, ela não sabe andar. Dependência total do Senhor, é para isso que Deus está nos chamando, nosso Pai está nos chamando para isso, e Ele diz, celestial. O que isso significa? O seu pai terreno pode até falhar com você, mas Ele não é como um pai terreno, Ele é um Pai celestial, Ele é um Pai exaltado, que controla todo o universo, que não tem necessidade de nada, e pode nos suprir como um bom Pai que é. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe quais são as suas necessidades. A sétima razão, pela qual nós não devemos andar ansiosos, versículo 33, o Senhor está nos dando aqui uma ordem, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A sétima razão é, Deus vai fornecer tudo o que você precisa para ser um bom discípulo dele. Deus vai fornecer para você tudo o que você precisa para buscar o reino e a justiça do reino em primeiro lugar da sua vida. Se você priorizar o Senhor na sua vida, se você priorizar buscar o reino de Deus, buscar as coisas do Senhor, servir a Deus, se entregar a Deus de todo o seu coração, Deus vai cuidar das suas coisas, nada vai faltar para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Ele nem está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, em segundo lugar, você busca também as suas coisas. Ele está dizendo, não busque as suas coisas, busque as minhas coisas. Enquanto você, irmão, você precisa se entregar a essa realidade. Quando você se entregar de fato para viver totalmente para o Senhor, com o coração totalmente voltado para Ele, Ele vai cuidar das suas coisas. Se preocupe em cuidar das coisas do Senhor, e Ele vai cuidar das suas coisas. Gaste a sua energia em buscar o reino de Deus. Gaste a sua energia em ser um discípulo de Jesus, pregando o Evangelho, e todas as coisas serão acrescentadas. Não existe ninguém mais generoso que o Senhor. Não existe ninguém que saiba dar mais do que o nosso Deus. E nós podemos experimentar disso. O Senhor vai prover todas as coisas para nós. Amém? E a oitava e última razão, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema. Sabe por que você não precisa se preocupar com o dia de amanhã? A oitava razão é, Deus não sobrecarrega nenhum dia com problemas. Se você está sobrecarregado, não veio do Senhor. Deus tem uma medida correta para cada dia. Basta cada dia o seu problema. O problema de amanhã é o problema de amanhã. Um texto, Lamentações 3:22, se você está anotando.
O amor leal do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias nunca terminam. Elas são novas todas as manhãs. Grande é a tua fidelidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Que basta cada dia o seu mal? Ele está dizendo que basta cada dia o seu problema, porque a misericórdia que Deus dá para você é diária. Deus não vai dar graça e misericórdia para você lidar com os problemas de amanhã. Deus vai derramar graça e misericórdia sobre a sua vida para lidar com as circunstâncias de hoje. Por isso você não deve se preocupar com amanhã, porque amanhã o que tem de novo? Problema. Mas amanhã o que tem de novo? Misericórdia e graça do Senhor. Eu não sei, irmão, e eu não posso te garantir que você não vai ter problema, que vai ficar tudo bem com o seu filho, que você não vai perder o emprego, que o seu casamento vai prosperar, que a sua família vai converter. Eu não posso prometer que você vai ter uma vida sem nenhum tipo de problema para resolver, mas uma coisa nós temos garantido: a misericórdia do Senhor vai se renovar todas as manhãs para as nossas vidas, e nós devemos descansar nisso. Pedir o pão de hoje. Deus, dá-nos o pão de cada dia. O que acontecia com o povo de Israel no deserto? Deus falou: quando chegar o 6º dia, não é para colher a mais, o Senhor vai prover. E aí o que acontecia? Os que não confiavam no Senhor e colhiam, ou seja, os que confiavam na própria força, foram repreendidos. Então, quando você tenta fazer a sua própria força para conseguir as suas coisas, você não está vivendo esse princípio de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí o que acontecia? No outro dia que eles não podiam trabalhar, tinha lá, no 6º dia dava em dobro para eles, para que eles não precisassem pegar no próximo dia. Existe misericórdia, irmão, para hoje. Existe graça para você terminar o dia de hoje. Existe alegria e felicidade, contentamento para hoje. Amanhã é um novo dia, com novos problemas, mas nova misericórdia para você. E é nisso que você precisa se apegar. E é por isso que a ansiedade não leva a nada. Deus não vai dar graça e misericórdia para as situações de amanhã. Ele está dando graça e misericórdia para as situações de hoje. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. E para concluir, 2 textos. O que a gente faz então? Porque a realidade é que eu me preocupo. A realidade é que eu ainda fico ansioso. E o que eu faço? Eu finjo que esses pensamentos não estão lá? Porque não adianta, gente. O que acontece? Se você fingir que não está ansioso, mas está ansioso, seu corpo vai começar a falar. Você vai dar um piripaque. 2 textos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Cristo a vossa ansiedade. Você está ansioso? O que você precisa fazer? Lança sobre o Senhor. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua ansiedade? Pelo que você está temendo? Lança isso sobre o Senhor. Joga para Ele e não pega de volta. Deixa para Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Cada vez que você ficar ansioso, o que você precisa fazer? Dobrar os seus joelhos e colocar as suas ansiedades diante do Senhor. Senhor, eu estou preocupado com isso. Senhor, o aluguel vence hoje e não tem dinheiro na conta. Senhor, a despensa está vazia. Senhor, meus filhos, eu não sei o que mais fazer. Senhor, eu estou me sentindo solitário, sozinho. Senhor, eu estou me sentindo mal por causa disso. E problema teu.
problema teu, Senhor. O Senhor é um bom Pai. Eu estou lançando as minhas ansiedades sobre você. Eu estou falando para você quais são as minhas necessidades. E a partir desse momento, eu vou tirar um cochilo. Não para fugir. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar o Pai Celestial, que não nega o pedido de um filho e nos dá tudo aquilo que precisamos para viver uma vida de devoção e de piedade a Ele. Evite murmurar. Substitua a murmuração por súplica, por oração. Quando estiver ansioso, ore. Vá para o lugar de oração. Entregue aquilo ao Senhor e viva esta vida como um discípulo de Jesus, vivendo o momento sagrado de hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Eu sinto que todos nós, irmãos, precisamos ser tocados pelo Senhor. Sim. Eu acho que é para todos nós isso. Eu me incluo muito nisso também. E eu quero de verdade apresentar o meu coração diante do Senhor e quero de verdade que você apresente o seu coração diante do Senhor. Essa é a hora. Lançar sobre o Senhor as suas ansiedades. Lançar sobre o Senhor as suas preocupações. Vamos orar e entregar isso a Deus. E se você sente que isso é algo profundo para você, se você sente que isso é de fato um assunto tenso para você, e você quiser vir aqui na frente para receber oração e ajuda dos irmãos, você pode vir aqui na frente. Mas o apelo é para toda a congregação. Apresentarmos nosso coração para o Senhor. Mas se você sente que essa mensagem hoje, nossa, foi para mim. Hoje o Vitor pregou exatamente para mim, eu estava lutando com isso e eu preciso de ajuda, preciso de oração. Você pode vir aqui na frente para receber oração. Vamos ministrar ao Senhor.